Olá, tudo bem? O Unibrasil em Síntese está começando e essas são as principais notícias desta edição. Teoria da comunicação leva estudantes a montar banda de rock. Curso de Direito comemora 1 ano do projeto Encontros com Experiência. Ótimos resultados! 5 professores da Unibrasil foram escolhidos para Encontro Nacional de Pesquisa em Direito e 2 alunas de Biomedicina foram selecionadas para cursos internacionais na USP Federal do Paraná. Não saia daí, eu volto logo. Uma experiência que começou em sala de aula agora invade o campus das Faculdades Integradas do Brasil. A Caverna Band, uma mistura de rock e blues, traz som de qualidade e clima de descontração nos últimos dias do semestre. A Banda Caverna surgiu de uma experiência em sala de aula. Há um momento em teoria da comunicação que nós discutimos a reprodutibilidade dos meios, ou seja, o momento em que o capitalismo tornou a reprodução da arte muito mais fácil e acessível e que, de certa maneira, diminuiu o impacto que a arte tem na sociedade. Então, algumas vantagens na situação e algumas desvantagens. Para exemplificar isso, eu levei até a sala de aula algumas músicas, alguns músicos interessantes gravados e os alunos ouviram e eu desafiei eles a perceber que ao vivo tem uma outra sensação, ou há uma aura, como diria o Benjamin. Então os alunos da sala do primeiro período de jornalismo começaram a se voluntariar. Eu toco guitarra, eu toco baixo, e eu falei, forme uma banda, venham e a gente toca na semana que vem. E eles tocaram sem nunca ter tocado juntos, mal se conheciam alguns deles, e fizeram som improvisado durante a aula. Hoje a banda está se apresentando ao vivo pela rádio web, e isso é uma das coisas muito importantes de uma faculdade, de uma instituição de ensino, é permitir que o talento das pessoas aflore e dar condições para que elas tenham visibilidade, ou sonoridade nesse caso. O grupo formado por alunos de comunicação social improvisou ritmos e transformou a rotina do campus. Na verdade é uma coisa de improviso, a gente não sabe, né? A gente chega aqui, não sabe que cada um tá rolando o som, não sabe que cada um quer tocar e acaba pegando a influência de todo mundo. Então é legal porque a gente tá conversando toda hora, é na hora ali que sai. Então é bem legal você tocar assim de improviso. Na hora da música mesmo a gente opta por ser um blues ou por ser um rock, alguma coisa, mas que vai da hora e que vai do que cada um tá querendo, entendeu? Vai bastante do público. A apresentação chamou a atenção de quem passou pelo saguão do Bloco 2. Eu acho ótimo uma abertura para mostrar o que os alunos da faculdade fazem culturalmente. O espaço da vida acadêmica, do conhecimento, da arte, da sensibilidade, da criatividade, ele é muito importante, evidentemente, que aconteça no espaço da sala de aula, mas na medida em que ele invade outros espaços, né, eu acho isso muito bacana. Então, uma atividade dessa, que é uma atividade que extrapola o âmbito do currículo e oportuniza que pessoas apareçam, eu acho que tem um valor incrível, né? Nós tivemos agora os Unijogos, né? Então o campus se encheu, né, de alegria com a coisa esportiva, a competição bacana. No âmbito da arte, a coisa toma uma outra dimensão, né, que é a criatividade, a sensibilidade, a técnica, enfim, a arte. Eu acho que uma universidade se constitui desses espaços, né, da intelectualidade, do esporte, da produção do conhecimento, do espaço para o trabalho com a arte. Eu sou, assim, uma pessoa que aposta nesse tipo de coisa. O projeto Encontros com Experiência do curso de Direito da Unibrasil está comemorando 1 ano. Criado por um dos advogados mais importantes de Curitiba, professor René Dotti, a iniciativa aproxima os estudantes do dia a dia dos profissionais. O projeto Encontros com Experiência surgiu em função da necessidade de estabelecer um diálogo mais concreto entre a universidade e os alunos. O objetivo do projeto realmente é esse, é trazer para a universidade, em forma de audiência pública, determinados profissionais que tenham se destacado do ponto de vista ético, do ponto de vista intelectual, na prática do direito, seja delegado de polícia, promotor de justiça, delegado, administrador penitenciário. Eu penso que o projeto tem dado bom resultado, os estudantes têm participado ativamente, porque não se trata de um momento de monólogo entre o expositor, o convidado e o auditório. O objetivo é tentar esclarecer
a curiosidade natural do estudante de direito, que muitas vezes está indeciso a respeito da especialidade que vai se dedicar no futuro, e muitos até se o futuro será na atividade do direito mesmo. De modo que é um encontro não só com a experiência, como é o nome do projeto, não é coordenado pela professora Estefânia Barbosa, mas é basicamente um encontro com o conhecimento e um encontro com a realidade. A Unibrasil faz parte do grupo que discutiu o trabalho do COESTRA, equipe que estuda a rotulagem dos produtos transgênicos ao redor do mundo. O encontro foi em Paris. Na primeira semana de junho nós estivemos em Paris para a conferência final do COESTRA, né, que é aquela pesquisa europeia para a coexistência e rastreabilidade de organismos geneticamente alterados. E nessa conferência foram apresentados os resultados das pesquisas. No entanto, os relatórios vão ser apresentados até setembro. Então, embora tenha sido a última conferência, os trabalhos continuam até setembro. A ideia foi identificar que o Paraná está estruturado para tanto a coexistência, no caso da soja, a coexistência e rastreabilidade dos grãos. Quer dizer, o Paraná consegue fazer isso, é uma exigência da comunidade europeia. Há dúvidas, no entanto, com outras culturas, como, por exemplo, o milho, que está começando agora, e também vai ter ainda alguma discussão a respeito. Então, essa experiência, esse contato, tanto com o produtor e como o consumidor final lá na Europa, isso foi bastante interessante nesse projeto. Eu acho que é uma honra, né, para a Unibrasil estar dentro desses projetos e participar dessa conferência, né, representando. Nós fomos com todos os nossos participantes, né, foi uma oportunidade de ouvir todos os relatos finais dos grupos e também de ouvir convidados, de ouvir empresas que participaram da reunião com os interessados, né, no projeto da União Europeia. Foi bastante interessante e muito útil, né, a participação nesse evento. Nós estamos finalizando os projetos sobre legislação e sobre a disponibilidade de grãos convencionais. Finalizados esses dois projetos, nós temos que só atender o que alguma solicitação extra da coordenação do projeto e encerramos esse projeto. Muito tem se falado sobre a coexistência e a rastreabilidade da soja, mas uma coisa que tem sido deixada de lado, que é a gênese, para você poder permitir essa coexistência, é a pesquisa de melhoramento genético, porque tanto para a soja convencional quanto para a soja transgênica, o que é a gênese? Da onde que vem as duas? Da semente. Tudo começa na semente de soja. Então, não adianta você falar que existe coexistência, ver quais são os custos associados a isso, qual é a parte jurídica disso, se você não dá subsídios para que pesquisas com a semente convencional tenham continuidade. Então, o projeto que eu e a professora Roseli apresentamos lá em Paris foi ver como que está essa pesquisa de melhoramento genético no Brasil. O governo federal prorrogou o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. E sabe o que o professor Einstein tem a dizer sobre isso? Confira agora. O governo anunciou a prorrogação da isenção de IPI para a indústria automobilística, indústria da construção civil e indústria de eletrodomésticos, principalmente da linha branca, como fogões e geladeiras. É importante a manutenção dessa redução do IPI para esses setores econômicos? Por que é importante? Porque a redução do IPI torna o produto mais barato, ou esses produtos desses setores que eu anunciei, mais baratos. Isso facilita o consumo para o consumidor, ou permite que o consumidor possa comprar esses produtos por um preço menor. Das indústrias citadas, aquela que tem um efeito multiplicador maior, ou seja, que o consumo de produtos dessa indústria tenha a capacidade de gerar em maior proporção emprego, é a indústria da construção civil, porque na construção de uma casa, além de todos os materiais necessários para se construir uma casa, desde tijolo, areia, ferro e cimento e tudo mais, depois de construída a casa, ela precisa ser, digamos, recheada, ou seja, com móveis, com eletrodoméstico, fogão e geladeira. Por isso que esse é um setor que tem um efeito multiplicador importante. Uma questão que é necessário que a sociedade passe a discutir relacionada a essa redução do IPI para alguns setores desses, da indústria automobilística, construção civil e de eletrodomésticos,
qual é a garantia que os empresários do setor ou as empresas oferecem para a sociedade em contrapartida pela isenção do IPI? Porque a redução do IPI para o consumidor final significa que as empresas vão manter o seu mesmo nível de venda de períodos anteriores, né, ou vão aumentar suas vendas e vão aumentar a sua lucratividade. Então, essas empresas elas precisam oferecer alguma contrapartida para a sociedade. E essa contrapartida que as empresas precisam oferecer, e aí o governo precisa cobrar isso, é a garantia da manutenção do nível de emprego. Porque a sociedade não pode oferecer um benefício de redução de IPI e as empresas não oferecerem nenhuma contrapartida. A contrapartida necessária é a manutenção do nível de empregos. Ter um trabalho selecionado para encontros científicos já é um privilégio. Imagine 5. É o número de artigos que a Unibrasil está apresentando no Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito esta semana em Maringá. Comped é um conselho nacional de pesquisa e pós-graduação em Direito que tem duas funções, né? Ele tem a função de auxiliar no ensino, trabalhando algumas políticas públicas, auxiliar na construção de políticas públicas também para a questão da pós-graduação, principalmente mestrado e doutorado. Então, essas reuniões que acontecem semestralmente do Comped têm essa função, digamos assim, mais de influenciar administrativamente. E também temos uma função acadêmica. No Comped há o envio por professores e alunos de artigos e que, desde que sejam aprovados, serão publicados e apresentados nesse conselho. Encaminhei um artigo na linha de pesquisa sobre democracia e direitos fundamentais com o intuito de discutir uma visão do direito que esteja radicalmente comprometida com a efetivação da democracia e de direitos essenciais, direitos fundamentais aos seres humanos. Então lá eu apresentei diversos modelos jurídicos e apresentei um modelo que me parece que é bastante interessante para pensar a democracia e os direitos fundamentais no Brasil, hoje, no século XXI, que é de um autor alemão chamado Jürgen Habermas. Então, em linhas gerais, o artigo tenta discutir uma visão jurídica, democrática e de efetivação dos direitos fundamentais. O artigo foi escrito em conjunto com o professor Eliezer Gomes, que é professor do curso de graduação e do mestrado da Unibrasil e é promotor do Ministério Público do Estado do Paraná. O professor Eliezer, no Ministério Público, teve a função de construir um parecer de defesa dos temas, das disciplinas de filosofia jurídica e sociologia jurídica no concurso, como tópicos do concurso do Ministério Público do Estado do Paraná. Para tanto, ele construiu um parecer dessa defesa. O parecer foi aprovado, essas disciplinas estão contempladas no concurso do Ministério Público, que o concurso está aberto, e ele me trouxe esse desafio de, a partir desse parecer, fazer uma fundamentação dos desafios do entendimento e da compreensão da importância da sociologia jurídica e da filosofia jurídica nos concursos, não só do Ministério Público, como da magistratura, quais os desafios para o ensino jurídico. Então, a minha complementação nessa parceria foi a argumentação e a fundamentação de como fica o ensino jurídico agora a partir da importância dada a esses tópicos e dessas disciplinas. 2 alunas do curso de Biomedicina da Unibrasil vão ter de estudar nas férias de julho. E acredite, elas estão adorando. As estudantes foram selecionadas para cursos internacionais de inverno. Uma delas vai pesquisar bioquímica, a outra fará curso de genética. Bom, primeiramente eu pretendo absorver o máximo possível, do que eles vão oferecer. E isso vai enriquecer bastante o meu currículo, principalmente porque eu quero fazer mestrado em bioquímica, levando para a área de biologia molecular, e esse curso vai juntar as duas coisas. Minha linha de pesquisa, que é a pesquisa da leishmaniose, da doença leishmaniose, a gente pesquisa a relação do parasita, com as áreas endêmicas, fatores de risco, que esse parasita representa nessas áreas, e a pesquisa dele é no vetor. Então, pelo que eu percebi no curso, eles vão abranger bastante essa relação de micro-organismos, de parasita, tanto que a minha linha de pesquisa é a imunidade, com relação ao parasita hospedeiro. As alunas fazem parte do grupo de pesquisa sobre doenças genéticas, coordenado pela professora Lilian Ferrari, e são orientadas pela professora Carita Lidani. A linha de pesquisa é com isso de leishmaniose, na verdade é biologia molecular, entender um pouco da genética dessa doença, tá? Mais voltada para a região amazônica. A gente está há 1 ano que foi implantada essa pesquisa aqui na Unibrasil, e nesse tempo eu tenho 3 orientandas do curso de biomedicina, e elas vêm desenvolvendo com muito entusiasmo a pesquisa, inclusive já publicaram
Na verdade, a gente submeteu um artigo científico para uma revista da área, apresentaram um trabalho científico em congresso também, e agora, recentemente, eu estou tendo o prazer de ter 2 alunas sendo selecionadas para um curso que é de natureza internacional. A biomedicina, não só a biomedicina, mas hoje a pesquisa ela é muito importante para o desenvolvimento do acadêmico, é importante para a instituição. E quando a gente pensa que é uma instituição privada e que também não tem tanto tempo a instituição, é muito gratificante saber que a gente tem alunos que estão se destacando, né, e estão competindo de igual para igual. Então, isso é bem gratificante. Como é um curso que ele é reconhecido internacionalmente, eu acho que isso vai acrescentar muito na minha formação profissional, também no meu currículo, né, porque ele tem um reconhecimento muito bom. Então, eu acho que as expectativas são as melhores possíveis em relação ao curso, né, por ele ter esse reconhecimento que abrange não só o Brasil, como a América também, a América Latina também. Pesquisadores da Unibrasil estão produzindo o levantamento mais completo já realizado sobre o município de Pinhais. O relatório vai conter informações sobre economia, sociedade e cultura. Porque o município de Pinhais é um município muito novo, né? Tem apenas 17 anos e existe uma grande dificuldade em identificar o município tanto culturalmente, quanto na questão empresarial, quanto na questão social. Então, o objetivo dessa pesquisa junto com os alunos da Unibrasil, junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, o objetivo é exatamente buscar uma identidade para Pinhais, para que esse símbolo fortaleça o comércio, fortaleça o nome de Pinhais para o Brasil todo. A ideia surgiu a partir da verificação de que não existia em Pinhais algo que identifique o município com uma festa típica, um prato típico, né? Então, a ideia de fazer esse projeto é exatamente identificar, buscar em Pinhais, no seu povo, na formação desse município, tanto empresarial, cultural ou social, algo que identifique, que seja um símbolo para o município. E aí, a partir desse símbolo, a gente vai divulgar, vai tornar isso conhecido não só para o município, mas também para o Brasil, e até transformar o município com essa identificação em algo atrativo, tanto para o turismo quanto para investimentos empresariais aqui em Pinhais. Um dos aspectos analisados pela pesquisa é o cultural, como explica o secretário responsável por esta área no município. Esses dados têm uma valia muito grande para nós, porque nós temos uma biblioteca municipal aqui com aproximadamente 25 mil títulos. E há muita procura por parte dos universitários, dos estudantes de ensino médio, para estar adquirindo essas informações. E com esse projeto vai estar levantando aí também a identidade do município. O município de Pinhais hoje tem uma média de 120 mil habitantes, e que no passado aqui havia uma fábrica de cerâmica e que eles tinham até uma moeda própria. Isso é muito interessante. Então, isso desperta uma curiosidade por parte dos munícipes, dos estudantes. A Secretaria, exatamente hoje, com essa nova administração que existe da Prefeitura, exatamente tem que trazer o conhecimento geral. Então, essa parceria entre a CIP e a Prefeitura, e principalmente a nossa Secretaria, que é ligada à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, e também com outras secretarias na parte de turismo. Então, sobre o projeto, exatamente, conhecer a identidade geral do nosso município, né? Já os dados socioeconômicos estão sendo levantados a partir de dados históricos e análise das políticas públicas de Pinhais. A gente já buscou alguns dados, um diagnóstico das áreas irregulares que existem no município de Pinhais, e estamos procurando também projetos que está tendo, para a emancipação dessa população que se encontra nessas condições. Acredito que, tendo esses dados em mãos, a gente conseguirá atrair cada vez mais os consumidores para consumir no comércio local do município de Pinhais, e dessa forma deixando de consumir boa parte dos insumos que são necessários para a sua vivência dentro do comércio de Curitiba.
Os dados estão sendo buscados nos órgãos, né, daqui de Pinhais, na prefeitura, junta comercial. Então, esses dados vão ser feitos por separação regional por bairros, né? Vão ser divididos por ramo de atividade, vão ser divididos por quantidade de funcionários, né, cada empresa, e se esses funcionários eles moram aqui no município. A gente encerra aqui essa edição do Unibrasil em Síntese. Eu espero você na próxima. Até lá!